Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos há 2 semanas, basicamente, da Sexta-feira Santa, e nessa semana vamos trabalhar muito essa questão, nos preparando para a Semana Santa. Hoje eu quero compartilhar com você o nosso sumo sacerdote, que se encontra em Hebreus capítulo 5, versos de 4 a 10. O texto diz assim: ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E noutro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquela pessoa que é intermediário entre o povo e Deus. O sacerdote é aquele que traz a palavra de Deus até o povo e que leva as petições do povo até Deus. O sumo sacerdote é o líder dos sacerdotes. E o sacerdote levita, o sacerdote do Velho Testamento, ele precisava ter alguns pré-requisitos. Primeiro, ele tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser levita. Segundo, ele tinha que ser da família de Arão, ele tinha que ser aronita. Ele não podia ter nenhum defeito físico. E aí, depois de servir muitos anos como sacerdote, ele poderia ser escolhido pelos outros como sumo sacerdote. Os outros escolhiam, mas era Deus quem confirmava. Sem a escolha dos outros e a confirmação de Deus, ninguém era o sumo, o chefe dos sacerdotes. E é interessante que Davi, em Salmo 2, verso 7, ele profetizou isso. Ele diz a respeito de Jesus: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E no Salmo 110, verso 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, esse Melquisedeque, sobre ele se fala muito pouco na Bíblia. A primeira vez que se refere a Melquisedeque está em Gênesis capítulo 14, de 17 a 19. Esse Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém é a futura Jerusalém. Quando Davi conquista Salém, ele a transforma em Jerusalém, que se torna a capital do império. Esse Melquisedeque, ele é aquele rei que, quando Abraão sai para libertar Ló e sua família, juntamente com os habitantes de Sodoma e Gomorra, que haviam sido tomados como cativo, Abraão passa e ele é abençoado por Melquisedeque e ele dá o dízimo de todo o despojo daquela batalha. Aliás, foi a única coisa que Abraão pegou. Ele não quis nada para ele, mas ele fez questão de entregar o dízimo para Melquisedeque. Então, esse Melquisedeque, ele era rei de Salém, mas ele era também sacerdote. Prova é que ele abençoa Abraão e Abraão entrega a ele o seu dízimo. E é interessante vermos que Jesus também é assim. Jesus não era só sacerdote, ele era sacerdote porque ele é o intercessor, nosso intercessor diante de Deus. Nós temos um intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então ele é o nosso sacerdote. E mais, ele não é só o nosso sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. E mais, ele não é só isso, ele é também nosso rei. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso, ele não poderia ser sacerdote da ordem dos levitas. Os levitas só podiam ser sacerdotes, eles não poderiam ser reis. Para ser rei em Israel, deveria ser da família de Davi. E a família de Davi não era
a família de Davi não era, eles não eram levitas, né? Por esse motivo, Jesus, ele faz esse elo, ele é rei e ele é sacerdote. Por isso, ele pode nos salvar e por isso ele pode reinar sobre as nossas vidas. É por isso que sempre falamos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Como nosso Salvador, ele assume a função de sacerdote. Como nosso Senhor, ele assume a função de rei. E ele é de uma ordem superior, ele é da ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote. E que nós possamos entender isso, que Jesus foi feito rei e sumo sacerdote, porque ele obedeceu a Deus. E quando obedecemos a Deus, nós somos aperfeiçoados. Inclusive, Jesus passou por isso. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Amanhã o Lucas estará conosco e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço.